Graça e paz, amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Nós vamos à oração e logo em seguida uma palavra amiga, uma palavra de fé, uma palavra de confiança. Esta palavra que vai ter como tema a armadura de Deus. Oremos ao nosso Deus e depois a palavra. Mas antes de nós entrarmos em oração, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, que você ativasse o sininho, que você deixasse o seu like e compartilhasse o nosso canal com mais pessoas. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu like. Vamos buscar ao Senhor. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, nós mais uma vez nos reunimos na Tua presença, Pai, para rendermos o louvor que lhe é devido, a autoridade que lhe é devida, Senhor, para darmos glória ao Teu nome, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O Senhor que conhece os nossos corações, o Senhor que sonda os nossos corações, o Senhor que é santo por excelência. Tua palavra diz que passam os céus e a terra, mas as Tuas palavras, elas não passarão. A Tua palavra diz para nós buscarmos o Senhor tempo e fora de tempo. E por que tempo e fora de tempo? Porque dias virão em que não suportarão a sã doutrina e correrão de um lado para o outro e terão comichões nos ouvidos. Ó Deus de bondade, ó Deus de infinita graça, mais uma vez nos reunimos na Tua presença para Te louvar, nos reunimos na Tua presença para Te adorar, nos reunimos na Tua presença para render-lhe o louvor, a adoração, a magnificência, porque às vezes, meu Santíssimo, o homem não consegue entender, o homem não consegue compreender os mistérios debaixo dos céus. Mas o Senhor, que é dominador de todas as coisas, criador de todas as coisas, conhece os nossos corações, conhece, sabe que o nosso coração, o coração do homem é perverso. O coração do homem, ele caminha para aquilo que não agrada, aleluia, ao Senhor. Mas o homem com Deus, o homem convertido é diferente. Ele tem uma vida convicta na presença viva do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, guardarmos os mandamentos vivos, guardarmos a Tua palavra, sermos cheios do Espírito Santo, andarmos na comunhão plena, na comunhão santa, na palavra viva. Pois o mundo, Senhor, nada alimenta a alma do homem. As drogas, a prostituição, os vícios, a anarquia, nada disso preenche o vazio que a alma do homem tem, que a alma do homem passa sem Deus. Pois o homem sem Deus é como uma folha seca caída ao chão. Mas o homem com Deus é diferente. Ele tem paz verdadeira, ele tem paz convicta. O homem com Deus, ele tem uma vida realmente cheia do Espírito Santo. Deus, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és glorioso, Tu és vivo, santo e puro. Ajuda-nos a vivermos uma vida convicta da comunhão plena, da comunhão santa, da comunhão digna. Nesse instante, oram conosco, Senhor, irmãos e irmãs, pessoas do Brasil inteiro. Oram conosco, meu Deus, pessoas que precisam ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença, sentir a comunhão. Aleluia. Ó Deus glorioso, ó Deus poderoso, ó Deus vivo e santo e puro. Aleluia.
Tu és o Deus que cura, que liberta, que levanta, que faz maravilhas, faz coisas grandes e tremendas em nome do Senhor. Esta pessoa que está enferma, que está abatida, que está desenganada da medicina, que está enfrentando labutas terríveis. Oh, meu Deus, não há outro como o Senhor. Não há outro como o Deus verdadeiro. Não há outro como o grande, glorioso e poderoso Deus. Tu és aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Tu és aquele que é soberano entre todas as coisas. Quem pode deter tuas mãos? Quem pode calar tua boca? Quando tu queres operar, quem pode impedir? Quando tu queres fazer alguma coisa, quem pode deter o teu braço? Tu comanda o vento, as forças da natureza. O mar é comandado pelo Senhor. As ondas quebram no ferrolho que tu colocaste ao mar. O universo declara a tua grandeza. Santíssimo Deus, nós como seres humanos somos limitados, conhecemos e provamos da morte, somos dependentes da tua misericórdia, da tua compaixão. Tu és aquele em quem nós depositamos a nossa confiança viva, a nossa confiança coesa, verdadeira, Jesus. Ó Deus tremendo, eu te apresento todos os inscritos deste canal. Eu te apresento os enfermos, eu te apresento os desenganados da medicina. Eu quero lhe apresentar, Rei da Glória, aqueles que estão abatidos com alguma coisa, feridos com alguma coisa, aquele casamento que está em ruínas, aquele casamento prestes a ser destruído, mas que o Senhor tem o poder para restaurar, para reorganizar, para derramar, sobre este lar, a bênção da proteção, do perdão, da regeneração, da reconstrução, através de tua palavra. Eu não sei como te pedir. Às vezes nos falta a palavra. Eu quero lhe apresentar os jovens, Pai. Os jovens, os adolescentes da tua casa. Senhor, fortalece os nossos jovens, não deixe que nenhum deles fique fraco na fé, que eles tenham um compromisso verdadeiro com o Evangelho, com a tua palavra. O jovem Alexandre, o jovem Davidson, os jovens da Baixada de São Paulo, de todo o Brasil, de todo o planeta Terra, meu Senhor, que eles sejam fortalecidos pelo poder de tua palavra, revigorados, avivados por tua palavra. Eu quero neste instante repreender esse espírito de desprezo, de tristeza, de depressão, de opressão, de loucura, toda fobia. Sai em nome de Jesus, que a bênção do Senhor, a compaixão do Senhor acampe neste lar, nesta casa. Te apresento aqueles que oram conosco nos hospitais, no leito de enfermidade, que estão clamando conosco, ó Deus Jeová, naquela pessoa que está num presídio, mas se converteu ao Evangelho, naquela pessoa que está trancafiada dentro de um quarto, oprimido pelo espírito de depressão, que no nome de Jesus ela seja liberta. Este filho dominado pelas drogas seja liberto, pelos vícios seja liberto, esta filha seja liberta, as lágrimas desta mãe sejam enxutas pelo poder do nome de Jesus, que este casamento seja restaurado em nome de Jesus, que esta pessoa consiga comprar seu imóvel, sua casa própria, concluir seus estudos, ser abençoado pelo poder da palavra viva do Senhor.
da palavra santa do Senhor, da magnitude da tua palavra, Pai. Receba esta oração. Eu oro pela obra missionária. Eu apresento os cristãos que estão na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, no Brasil, na Ásia. Liberta o teu povo da opressão, das correntes demoníacas e diabólicas. E apresento todas as denominações, os pastores verdadeiros, os verdadeiros homens e mulheres de Deus. Libertai-nos das garras dos falsos pastores, dos falsos profetas, para que nós não seríamos e não sejamos enganados, levados ao engano, levados por ventos doutrinários contrários, por ventos doutrinários malignos e diabólicos. É o que eu te peço no dia de hoje, Senhor. Abençoai todos que nos ouvem, todos os irmãos inscritos no canal Uma Visão Além. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amado irmão e irmã, vamos à palavra de Deus, vamos? Se inscreva nesse canal, queridos. Ative o sininho, dê like, deixe o seu like e compartilhe o canal com mais pessoas. O tema de hoje é a armadura de Deus, porque eu tenho observado nas minhas conversas com muitos irmãos, jovens e até mesmo pessoas experientes, que as batalhas são terríveis e que muitos estão parando na caminhada. Espiritualmente falando, nós sabemos que a armadura de Deus representa para o cristão, pois o Espírito já nos revelou através de Paulo um fator importantíssimo, é entender que esta armadura é de Deus, não é humana, e deve ser vestida em seu conjunto completo, sem deixarmos nenhuma parte de fora, pois a palavra nos exorta: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, verso 11. E também é importante, queridos irmãos e irmãs, entendermos o que ganhamos e em que sentido nós somos protegidos obedecendo ao Senhor, vestindo-nos e revestindo-nos de sua armadura. Queridos, amados irmãos internautas aqui do canal Uma Visão Além, nós precisamos da cobertura de toda a armadura de Deus. Assim como um soldado romano da época de Paulo precisava armar-se para a batalha, nenhuma parte ou membro do corpo podia ficar descoberta, desprotegida, para ser alvo fácil. Então essa armadura era um conjunto de armas metálicas que protegia o corpo de um guerreiro na época do Império Romano. Então o cinturão da verdade. Salmos 15, verso 1 e 2, Salmos 91, verso 4, Provérbios 12, verso 17, Isaías 45, verso 19, parte B, Evangelho de João 8, verso 32, Romanos 2, 2, Efésios 4, 15 e 1 Epístola de João, capítulo 2, verso 4. Cinturão é uma cinta, cinturão, melhor dizendo, é uma cinta larga, geralmente de couro, em que se penduram armas ou ferramentas. O cinto também é um símbolo de proteção, protege as partes geradoras da vida. Na luta contra as trevas, não estamos cingidos com a verdade. Se nós não estivermos cingidos com a verdade, nos falta uma parte essencial da armadura. E se não estamos falando e vivendo a verdade, nós ficamos estéreis, infrutíferos para o Senhor. João 15, verso 8. A couraça da justiça. Gênesis 18, verso 19, Salmos 45, 7, Efésios 4, 24, Apocalipse capítulo 19, verso 8. Couraça
é uma armadura defensiva que cobre o peito e as costas, onde ficam os órgãos vitais, como o coração, o pulmão, que é o aparelho principal da área respiratória, o coração, aquele que bomba o sangue para o corpo inteiro. Então, querido irmão e querida irmã, o homem cujas práticas são pautadas na justiça é uma pessoa íntegra em sua conduta. Quando a palavra fala de justiça, fala da justiça de fato, a justiça de Deus. Pois a justiça humana não passa de trapo de imundícia. Está lá em Isaías 64, verso 6. Então a justiça de Deus que não falha, é perfeita. Agora, os calçados na preparação do Evangelho da Paz. Calce sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem a boa nova da paz com Deus. Isaías capítulo 52, verso 7. Isaías 9, verso 6. O Evangelho da Paz é o Evangelho do Reino, ou seja, a proclamação do governo de Cristo. O teu Deus reina. É a mensagem, né? O teu Deus reina é a mensagem. Este evangelho é de paz, porque na medida em que nos submetemos ao governo de Cristo, e este governo vai aumentando dentro de nós, aí sim nós temos a paz de Cristo, paz verdadeira, governando, comandando, dominando, reinando em nossos corações. Os pés são a base do corpo, são o sustento que leva o corpo ao seu destino de um lado para o outro. Os pés, eles representam o nosso andar. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz representa o ide de Jesus. Mas não é só isso não. Quer dizer que devemos ir preparados, treinados no Evangelho do Reino, sem pervertermos o Evangelho de Cristo, andando nele em santidade de vida. Mateus 28, 18, 20 e Gálatas capítulo 1, do verso 6 e 7 e 11. Mas agora, e o tal do escudo da fé? A fé revela, irmãos, nossa limitação, nossa incapacidade. E por isso mesmo, nossa confiança em Deus, que tudo pode. E além disso, a fé nos protege dos dardos inflamados do maligno. Justifica-nos, Romanos 5:1. Agrada a Deus, Hebreus 11:6. Porque o justo vive por ela, pela fé, Hebreus 10:38. Se expressa em obras, quer dizer, o fruto revela a árvore, Tiago 2:17. E vale lembrar, meus amados, que numa batalha em campo aberto, os soldados ficam mais protegidos dos dardos inflamados lançados pelo inimigo quando se juntam, fazendo seus vários escudos parecerem um só. Quando estamos juntos, nossa fé é aumentada. E assim, não somos atingidos tão facilmente. Este é o escudo da fé. E o capacete da salvação? O capacete, irmãos, ele protege a cabeça. Na cabeça está o cérebro, outra parte vital do corpo humano. No cérebro está o que chamamos de mente, ou os pensamentos. O capacete da salvação, ele protege nossa mente das mentiras do diabo, das influências do mundo. Romanos 12:2, Isaías 60, verso 18. Nós devemos nos revestir da salvação que há em Cristo, segundo Crônicas 6:41, Salmos 132, verso 16. O capacete da salvação protege os nossos pensamentos, a nossa mente, que é também um órgão vital para o corpo. E a espada do Espírito? A palavra de Deus, a Bíblia, isso é a espada do Espírito. É muito importante nessa guerra
pois traz cura para as feridas causadas pelo inimigo, Salmo 107, verso 20. E também, meu querido irmão e minha querida irmã, meus amados irmãos internautas, e também porque corremos risco de morte quando não a conhecemos ou a rejeitamos, a palavra. A pregação da palavra também gera fé nos nossos corações, Romanos 10, 17. É fiel e digna de toda aceitação, 1 Timóteo 4, 9. Deve abundar dentro de cada um de nós, Colossenses 3,16. Ser bem manejada, como está lá escrito em Tiago 2,15. E pregada a tempo e a fora de tempo, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Quando, ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, porque temos esta orientação do Espírito de Deus. Por que é que Ele nos orienta desta forma? Porque estamos em guerra. E nossos inimigos não são carnais, mas espirituais e muito poderosos. Nós estamos em luta, em plena guerra, uma soma de batalhas. E nossos inimigos não são pessoas, meus amados. Não são os nossos vizinhos, os nossos colegas, aqueles que se impõem no nosso caminho, e muito menos nosso irmão em Cristo. Definitivamente, meus queridos, isto tem que estar bem claro dentro de cada um de nós. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos sofisma de toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, 2 Coríntios 10, 3. Contra essa corja de inimigos, não podemos lutar de qualquer jeito, de qualquer maneira, nem com qualquer tipo de arma, nem tampouco usarmos armaduras e armas humanas, 1 Samuel 17, 38, 40. Em Atos, no capítulo 19, verso 13, vemos que a autoridade delegada por Jesus em Lucas 10, 19 é estrita aos discípulos, aqueles que vivem sob o seu senhorio, aqueles que andam com ele e por ele são enviados, Marcos 3,13. Não existe poder mágico nas palavras. Em nome de Jesus há poder no sangue de Jesus. Esse negócio de ficar repetindo que nem papagaio em igreja, toma posse, eu faço isso. Há poder sim, é no nome de Jesus, mas principalmente na sua pessoa. Se estarmos nele, ele agindo através de nós, e nós sob a autoridade, aí sim os inimigos se submetem. Que fique bem claro, a armadura de Deus é para nós, os soldados, os discípulos, e não para simpatizantes do Evangelho, irmão. É para quem renunciou ao mundo e vive para Cristo. E para que ele nos orienta assim? Para ficarmos livres das ciladas do inimigo. Cilada é uma armadilha, uma astúcia, uma esperteza, é um engano. Enganar é levar o erro através de ilusão, de disfarce, entre tantas outras formas. Satanás não tem poder sobre nós, os filhos de Deus, e por isso tentará nos induzir ao erro, pois só terá autoridade sobre eu e você, sobre todos nós, se nos sujeitarmos a ele. A escolha será sempre nossa. O nosso inimigo, queridos irmãos e irmãs, pode vir disfarçado de um coração cheio de boas intenções, Jeremias 17, 9. Como um irmão cogitando das coisas do homem que não das coisas de Deus, Mateus 16, 22. Pode vir com palavras de Deus, mas pela metade ou deturpada, 1 Timóteo 4, 1, 2. Ou até mesmo como anjo de luz, 2 Coríntios 11, 14.
Daí a necessidade de habitarmos, de estarmos sempre juntos, morando no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91:3, e revestidos de toda a armadura de Deus. E para resistirmos o dia mau, uma excelente palavra de Jesus sobre esse assunto está registrada lá no livro de Mateus, no capítulo 7, no verso 24 até o verso 27. Todos podemos ser visitados por fortes chuvas, enchentes, tempestades, vendavais e tantas outras coisas, mas a nossa salvação estará em sermos praticantes das verdades proferidas pelo nosso Mestre Jesus Cristo. E sim, estarmos firmados sobre a rocha que sustentará a nossa casa em pé. Para permanecermos inabaláveis após a vitória, uma guerra é feita de muitas batalhas e lutas, queridos. Vestidos de toda a armadura de Deus, sempre que vencermos uma batalha, estaremos firmes e ainda abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o nosso trabalho não é vão. Está lá em 1 Coríntios 15:57, né? Se não me falha a memória. Então, querido irmão, querida irmã, servos do Altíssimo, não vamos brincar com as coisas de Deus. Não vamos brincar de sermos crente, tá? E como podemos nos revestir dessa armadura? O apóstolo Paulo responde: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. As palavras que saltam aí são oração, súplica, em todo tempo, no Espírito, vigiando, toda perseverança por todos os santos. Aqui aprendemos muitas coisas. Temos que orar sem cessar, mas não orar de qualquer jeito, com súplicas. É muito claro, com súplicas, e orar segundo a necessidade, vigiando com toda a perseverança por todos os santos. A maior parte do nosso tempo de oração deve ser destinada à intercessão pelos outros, conforme o exemplo deixado por Paulo, que fazia isso pelos seus amados irmãos. Queridos, isso está lá em Filipenses 1, verso 3 e 4, Colossenses 1, 9 ao 12 e 1 Tessalonicenses 1, 2. Certamente sempre guiados em suas orações pelo Espírito Santo. Então, vamos ser guiados pelo Senhor, vamos estar com a vida no altar, para nós não perecermos, para nós não sucumbirmos, para nós não olharmos para trás. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde e que você possa se revestir de todas as armaduras que Ele destinou para os seus, a Igreja do Cordeiro. Graça e paz no dia de hoje.